é um problema a longo prazo, saca? Eu tenho na minha cabeça que os grandes problemas que a gente tem hoje na Igreja Católica, eles têm uma raiz. E essa raiz se dá pela catequese. Antigamente, como é que funcionava, né? Antes do Concílio Vaticano II, os leigos não davam catequese, não era comum isso acontecer. Então, o padre, ele dava a missa, né? Ele celebrava a missa, e no fim da missa, ele pedia para as crianças ficarem, porque ele dava a catequese. E aí, como é que funcionava basicamente? O padre, ele fazia através de perguntas e respostas. Então, quais são os mandamentos? Os mandamentos são, tá. E ele ficava tomando isso deles com frequência. Então, era muito repetitivo, saca? A gente pode questionar se isso aí funciona ou não. Porém, se a gente for analisar os católicos antigamente e de hoje, os católicos antigamente eram bem mais formados do que os aparentemente tinha mais efetividade, né? Exatamente, aparentemente tinha muito mais efetividade. Então, assim, os casamentos eles eram mais duradouros com o passar do tempo. Isso também é fruto de catequese, né? As pessoas tinham uma vivência sacramental mais certa. E até pouco tempo atrás, eu me lembro, assim, eu não sei se eu vivia numa bolha, mas eu acredito que não, porque minha família não era todo mundo muito católico, né? Era muito comum as pessoas saberem, basicamente, né, como é que funcionava com relação à primeira Eucaristia, padrinho de primeira comunhão. E hoje parece que tá tudo desfacelado, sabe? Então, com o passar do tempo, a igreja sofreu com uma crise educacional. A gente não consegue mais transmitir a fé, que é fruto de um problema pedagógico que a gente está vendo hoje em dia. Sim. Né? Então, não é só na catequese, mas os pais não conseguem mais transmitir valores para os filhos, etc, né? A educação no Brasil... A secularização aumentou bastante, né? Muito mesmo. Esses dias lá no trabalho, um colega tava comentando comigo, ele falou assim, pô, fulano vai na igreja todo dia, eu nem sabia que tinha igreja todo dia. Caraca, olha aí eu fui, aí o Alexandre, um colega meu, foi comentando assim, pô, o Ianzinho também vai todo dia na igreja. Ele falou, o que você vai fazer lá todo dia? Eu falei, pô, na missa. Ele, mas tem missa todo dia? Eu falei, eu achei que só tinha quarta e domingo. Quarta? Eu falei, por que quarta? Ele, sei lá, eu já vi escrito quarta lá, acho que... Mas, tipo assim, velho, pô... Hoje, com tanta informação que tem, velho, tipo, o cara... Sei lá, é o que você falou, assim, na minha infância, mesmo as pessoas que não eram católicas, que eram, tipo, parente, próximo, assim, e tal, porque... Sei lá, mesmo o Ivon não era, no meu caso, assim, eles são católicos, mas não era aquele fervoroso, assim, aquela coisa, mais bem formado. Mas pelo menos um mínimo de conhecimento, assim, de noção, parece que as pessoas tinham, né? Exato. Tipo assim, pô, tem missa todo dia, sei lá, a igreja tá aberta todo dia, católico confessa, tal. Esse aí os caras, ninguém tem esse conhecimento mais, velho. Até o que não é católico sabia como é que funcionava a dinâmica. Exatamente. Porque era tão enraizado, Pelo né? menos o mínimo tinha noção, né? Exato. E assim, é uma coisa que a gente percebe na própria cultura do povo, que é tão enraizado que nós trazemos traços dessa cultura antiga. Então, por exemplo, quando a gente fala vixe, saca? É uma evolução do Virgem Maria. Então era Virgem Maria, Virgem, era vixe, saca? Então, meu Deus, né? Então, assim, a gente até pergunta assim, é pecado fazer isso e tal? E não é, na verdade é uma expressão, tipo assim, de um povo que era muito católico. Só que com o passar do tempo a gente tá literalmente assim... Parece que conforme o tempo vai passando, o Brasil ou fica mais protestante ou fica mais ateu. É um caminho também, né? Eu sempre sou a favor disso. Acho que o Chesterton falava um pouco disso, né? Que o protestantismo também é uma porta de entrada pro ateísmo, né? É. Então, assim, uma vez que você separa... São 3 pilares, né? É Deus, o homem e a igreja. A partir do momento que você tira a igreja, Deus e o homem também estão ameaçados. Uhum. Então, primeiro você... Pensando da cabeça do princípio que nós somos homens. Se a gente excluiu a igreja primeiro, o próximo que a gente vai excluir é Deus. Então vai virar ateu. O próximo que a gente vai excluir é o homem. Aí a gente vai voltar a ser... animais. Exatamente. Então assim, a gente tá nesse caminho, né? Exato. A gente tá se esforçando cada vez mais pra matar Deus e virar homens. É né? o caminho Quer dizer, direto pro buraco, homens, né? E direto. Acho que era o Chesterton mesmo que falava disso. Lembrei agora desse caso aqui. Então, assim, é uma desmontagem aos poucos, né? A gente vai vendo a coisa sendo desmontada e conforme a coisa vai sendo desmontada... eu falei de ateu, por exemplo, mas pensando bem, eu acho que a palavra não é essa, saca? Eu acho que são pessoas que são indiferentes à religião. São pessoas, sei lá, que gastam tempo da vida delas com a Anitta, sabe? Sei lá, tipo... Sei lá, tem o exemplo geral aqui, porque ela que tá no mainstream, Deus, entendeu? Não é ela especificamente, mas são pessoas que não se importam mais com a fé. Sim, são né? indiferentes, né? Tipo, não é que, sei lá, tem aversão à fé e tal. Na verdade, às vezes nem refletiu sobre isso, né? Só é indiferente mesmo. É, exato. É aquela pessoa que sempre quando vai conversar, vai falar de religião, ela não acredita em Deus, que é um ser superior, que nos rege, fica falando aquelas palavras bonitas, mas que na verdade ela não conhece a fé, basicamente, né? Então é um problema que ela não foi nem evangelizada e nem catequizada. Exatamente.